segundo, que também é da minha relatoria, eminentes pares, é o agravo regimental no recurso emendado de segurança 71.168 do Rio de Janeiro. E vejo se tem advogado presente. É um peito de sustentação oral. Também não tem advogado presente. Doutor Rafael Lima não é deste... deste caso. Deixa eu conferir quem é o advogado. O segundo é doutor Felipe Mendonça Terra. Está presente. Eu indago de Vossa Excelência se dispensa, então, a leitura do relatório, doutor Felipe. Então, Vossa Excelência já tem a palavra para a sustentação oral, doutor Felipe. Perfeito. Senhora Presidente, Excelências, muito boa tarde. Eu vou ser breve. A nossa intenção com esse agravo regimental interposto pela Google é destacar um ponto objetivo desse caso, que nós entendemos que decorre, inclusive, da jurisprudência dessa turma e da quinta turma em casos similares. Em síntese, Excelências, esse é um dos casos em que a Google questiona a quebra de sigilo de usuários indeterminados por meio da indicação de coordenadas geográficas. Nossa intenção não é rediscutir a matéria, que já foi enfrentada pela sessão, também objeto de repercussão geral no Supremo, mas justamente a de aplicar o precedente da sessão quanto à extensão e à natureza dos dados cujo fornecimento foi requerido pela Google. E aqui, porque a ordem que foi questionada, ela requer, no âmbito de uma investigação de roubo, o fornecimento de uma série de dados que não se limitam aos dados de identificação dos usuários, que foi discutida no precedente da sessão. Então, a decisão aqui pede analiticamente de todos os usuários que estiveram na área indicada, que é uma área bastante ampla, não apenas os dados de identificação, mas dados, e eu passo a listar, de conteúdo de e-mail, portanto, das comunicações privadas, conteúdo do Google Fotos, conteúdo do Google Drive, ou seja, todos os arquivos em nuvem, histórico de pesquisa, informações de compras e aplicativos baixados no Google Play, dentre outros dados que estão listados na ordem. Ou seja, aqui é uma quebra de sigilo extremamente abrangente, massiva, de dados pessoais e sensíveis, inclusive de comunicação, de uma coletividade de usuários. E nessas hipóteses, justamente por se tratar de uma ordem que pede dados além daqueles que foram deferidos no julgamento da sessão, tanto essa turma como a quinta turma têm afastado o caráter extravagante da ordem para limitar os dados que podem ser fornecidos. Então, nós indicamos no recurso e também levamos a Vossas Excelências em memoriais precedentes dessa egrégia turma que fazem esse tipo de limitação para reconhecer que o fornecimento de dados nessas hipóteses é os dados de identificação dos aparelhos e não de conteúdo. Da mesma forma, Excelência, nós indicamos um precedente do ano passado, da quinta turma, de autoria do eminente ministro Jesuíno Risato, quando compunha aquele colegiado, que também afirma que o precedente da sessão que decidiu essa matéria não se aplica quando existe violação à intimidade e vida privada de pessoas não relacionadas à investigação, ou seja, quando envolve o fornecimento de outros dados particularmente ligados à privacidade, que não os dados de identificação. E, então, já concluindo, Excelências, além da jurisprudência sobre o tema, e até um pouco a partir dos debates dessa turma, nessa matéria, na sessão de hoje, em outros casos, o que nós apontamos no mandado de segurança é que o fornecimento desse tipo de dados, dados amplíssimos, foi deferido na decisão sem qualquer justificativa de por que esses dados em específicos devem ser fornecidos em relação a uma coletividade indeterminada. A decisão, a fundamentação da decisão é totalmente voltada, com todas as vênias, a justificar a quebra de sigilo como se estivesse voltada
a uma pessoa específica, inclusive cita a existência de um suspeito identificado por esse delito, e o acórdão no Tribunal de Justiça também vai com a fundamentação nessa linha. Não existe, com todas as vênias, qualquer consideração justificativa para que peça esse tipo de dados e por que eles seriam importantes nessa investigação e não apenas os dados de identificação. E nós trazemos essa matéria com muita preocupação, por entender que a jurisprudência dessa Egrégia Corte não é compatível com esse tipo de automatismo do deferimento desse tipo de ordem, inclusive em matérias considerando a quebra de sigilo de forma geral. Não parece, no precedente da sessão, em outros casos, que o tribunal tenha autorizado o deferimento automático desses dados, ou ainda mais envolvendo uma quantidade extensa de dados, como aqui. Então, com essas breves considerações, excelências, eu agradeço pela atenção. Agradeço ao doutor Felipe Mendonça Terra pela sustentação oral e os eminentes relatores já verificaram, até pela sustentação oral, do que se trata. É uma quebra de sigilo de dados de usuários de serviços da internet. E eu estou dizendo que... trazendo aqui a fundamentação tanto do juiz de primeiro grau quanto do tribunal ACOR. O juiz disse o seguinte, eu digo o seguinte, o juiz de primeira instância determinou a quebra de sigilo de dados, ora impugnada, com os seguintes fundamentos. Diz o seguinte, trata-se, estou lendo entre aspas, trata-se de representação da diga autoridade policial pela quebra de sigilo de dados existentes no aparelho celular apreendido com o investigado, quebra de sigilo bancário da conta de W junto ao Banco Bradesco S.A. e quebra de sigilo de dados telemáticos. Tais requerimentos foram feitos nos autos do inquérito policial, aqui diz o número, que apura um grave roubo ocorrido com vítimas na noite do dia 22 de maio de 2022, na zona rural de Itaúva, Rio de Janeiro, na localidade de Dr. Matos, onde 3 cidadãos foram vítimas de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, manutenção da vítima em seu poder, com restrição de liberdade, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo. E acrescentou o seguinte, do pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos, depreende-se, ele disse o seguinte, depreende-se nessa investigação que o grave crime foi praticado na localidade de Dr. Matos, zona rural do município de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, sendo então possível identificar as coordenadas geográficas por onde os autores passaram, estiveram ou pararam antes, durante e após a consumação do crime, por ter tido a participação de 6 ou 7 autores. E aí foi fundamentando, a decisão está rigorosamente fundamentada, e acrescentou o seguinte, para justificar, plenamente justificável, requerido, porquanto tendo como norte a apuração de crime gravíssimo contra o patrimônio, com utilização de violência e grave ameaça. Ademais, não se trata de diligência genérica e ampla, pois o local dos fatos é relativamente pouco movimentado, o lapso temporal da medida pretendida é pequeno e a utilidade da pretensão salta aos olhos. Assim, acolhendo também o parecer do parquê, defiro tal pedido e determino a quebra de sigilo de dados telemáticos dos usuários que, eventualmente, tenham utilizado o serviço da empresa Google Brasil Internet Limitada e Google LLC no raio de 500 metros das coordenadas geográficas, latitude, aí diz a latitude, longitude, também, no período abrangido entre 18 horas e 22 horas, de 22 de maio de 2022, devendo ser fornecidas informações requeridas às folhas 230 e 231. Quer dizer, está totalmente fundamentada, a meu ver, a decisão do juiz de primeiro grau. O Tribunal de Origem, por sua vez, consignou o que se segue para indeferir aqui a pretensão. E diz o seguinte, o pedido mandamental se insurge contra a decisão proferida em procedimento de natureza investigativa, de cunho criminal e tipicamente cautelar, visando apurar a autoria delitiva correspondente a roubo,
circunstanciado pelo concurso de agente, manutenção da vigência de seu poder, com restrição de liberdade, emprego de arma branca, emprego de arma de fogo, em que 3 cidadãos foram vítimas, ocorridos, aí diz a localidade, e aí a decisão prossegue, cita, traz aqui inúmeros precedentes, citando precedentes, e acrescenta nas folhas seguintes o seguinte: na hipótese, o acordo da Cochacó, na hipótese em cotejo, é de clareza solar que a ordem judicial utilizada deriva de procedimento investigatório de índole criminal no âmbito do inquérito policial, diz de novo o número, em curso, e a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo de dados, visando apurar a eventual participação, autoria, mediante mediata em crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agente. Ele continua descrevendo o que é o crime. Nesse contexto, descabe na hipótese falar-se em quebra genérica do sigilo de dados, considerando que sobre os alvos nomeados recaíram indícios de autoria ou participação em crime, portanto, sem ofensa ao comando incerto no artigo 2º, 1 e 3º e seu parágrafo 1 da Lei 92 e 96 de 96. E continuou dizendo assim: ademais, a decisão judicial objurgada limitou a área contemplada na medida, assim como o prazo de duração da interceptação, em consonância com o que estabelece o artigo 5º da Lei 92 e 96 de 96, citou a lei e acrescentou o seguinte: só pesada tais circunstâncias, em compasso com a prova pré-constituída que acompanha a ação constitucional deflagrada, não se vê qualquer ilegalidade ou violação capaz de justificar eventual descumprimento da ordem pelas empresas acionantes, considerando que a interceptação autorizada observou os ditames legais e os alvos tenham sido individualizados seguindo as linhas traçadas na representação da autoridade policial que preside o inquérito acima reproduzido. Aí digo eu, como se observa dos trechos acima transcritos, eu não citei tudo, mas vários trechos importantes, a decisão judicial impugnada não foi redigida de maneira genérica, tampouco viola o direito à intimidade e à privacidade dos usuários de serviço oferecido pelos órgãos agravantes, pois esclarece a necessidade dos dados para a investigação, especifica as coordenadas geográficas e período de tempo curto e bem delimitado, entre 18 horas e 22 horas de 22 de maio de 2022. Foi só nesse período de tempo. Com efeito, a terceira sessão dessa coxa, no julgamento do RMS 60.698 de Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Rogério Cruz, firmou o entendimento de que a requisição de dados pessoais armazenados em provedores de serviços da internet não exige indicação e individualização da pessoa que está sendo investigada. E eu cito aqui, estou dispensando a leitura deste julgado da relatoria, um julgado amplo, de uma ementa com 12 itens do ministro Rogério Schetti. E, no mesmo sentido, acrescento, tem decidido ambas as turmas do direito criminal do Superior Tribunal de Justiça. Eu trago precedentes aqui da minha relatoria, recentemente julgado, outro do ministro Ribeiro Dantas, fora um que eu já fiz a leitura, e outro do ministro Antônio Saldanha, também que julga a mesma matéria. E, com essas considerações, eu estou, resumindo, estou negando o provimento ao agravo regimental. Eu vejo que há o destaque do ministro Sebastião Reis e já acolho o voto de Vossa Excelência, ministro Sebastião. Eu já, em outras oportunidades, eu já externei a minha preocupação, ou seja, eu concordo, ou seja, na possibilidade de solicitar as informações, na questão da multa, etc. O que me preocupa, nesse caso, é a extensão das informações solicitadas. Eu entendo a necessidade de se identificar a pessoa, mas, no caso, não só está se identificando aquelas pessoas que estiveram num determinado espaço de tempo e hora em um determinado local, já está pedindo uma série de informações que eu acho que não seriam necessárias, pelo menos nesse primeiro momento.
Eu fiz até umas observações, ou seja, eles estão pedindo conteúdo de Gmail, conteúdo de Google Fotos, conteúdo do Google Drive, lista de contatos, histórico de localização, incluindo os trajetos pesquisados no Google Maps, o Waze e outros que importam a função de GPS, consultas realizadas pelo usuário do dispositivo, informações relacionadas à conta Google Play, incluindo apps baixados ou comprados, lista de desejos, pessoas, informações referidas às contas. Ou seja, eu acho que é muita informação, sendo que provavelmente nessas pessoas que estiveram lá naquele local, a maior parte não deve ter nenhuma relação com o crime e ela já vai ter essa devassa toda. Eu sempre defendi que esse procedimento deve ocorrer em duas partes. A primeira, você identifica quem estava naquela área. Faz uma primeira investigação para verificar se essa pessoa pode ou não ter algum tipo de relação com o fato investigado. E, num segundo momento, solicita todas essas informações. Agora, já no primeiro momento, você identificar a pessoa e pedir lista de contatos, e-mails, histórico de localização, consulta, você está entrando na privacidade da pessoa, provavelmente de pessoas que não têm nada a ver com o caso. Ou seja, se eu estivesse passando nessa região lá, eu ia ter toda a minha vida devassada, só porque eu passei naquele local. Então, eu peço vênia, eu entendo aqui, eu acho, inclusive, já tem uma decisão minha, tem decisão do ministro Rissato na quinta turma, em que há uma restrição disso. Eu acho aquelas informações, eu acho que seria possível aquelas informações necessárias para identificar as pessoas. O IP. E depois, no segundo momento, ele vai selecionar quem verificando quem pode ter alguma relação com o crime, aí sim entrar solicitar essas outras todas as informações. Então, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao agravo regimental, de modo a conceder a segurança apenas para limitar as informações a serem prestadas pelo Google, ou seja, prestar única e exclusivamente aquelas informações necessárias para a identificação do IP. Apenas eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, que essa decisão ela foi proferida para o período abrangido, entre as 18 horas e 22 horas de 22 de maio de 2022. 22 de maio de 2022, tempo já passado, devendo ser fornecidas informações requeridas às florestais. Aqui, e eu também acrescento, ministro Sebastião, eu vejo que Vossa Excelência sempre está destacando essa questão deste caso, e que o nosso tribunal é um tribunal de precedentes, e nós temos que seguir os precedentes que são... eu citei aqui inúmeros precedentes. Eu também estou citando precedentes, não, ministro. Mas neste fato aqui, especificamente, ministro... Especificamente, essa decisão que eu faço referência aqui do ministro Rissato, ele reduz a quantidade de informações a serem prestadas. Eu estou... Inclusive, nessa decisão dele, ele cita uma decisão minha, julgada nessa turma, em que há essa redução também. Eu cito aqui decisão minha, do ministro Rogério, do Ribeiro Dantas, do Antônio Saldanha, né, todas decisões recentes nesse sentido, e trazendo essa informação de que aquilo já foi feito, né, porque aquela decisão era para ser cumprida naquela data, de 18 e 22 horas do dia 22 de maio de 2022, e sendo fornecidas as investigações. Por isso que o acordo da Cochecó vem com toda essa fundamentação. Mas eu não estou mais insistindo aqui, vamos escolher o voto. Como Vossa Excelência, então, de veras, como vota o ministro... Sim. Sem querer atropelar o voto do ministro Saldanha, evidentemente, mas eu adianto que vou pedir vista dos autos. Então, ótimo, Excelência. Que ótimo. Foi citado precedente Ministro Antônio Saldanha, Vossa Excelência quer adiantar? Não? Rogério, não? Não é nem por descortesia ao ministro Jesuíno Rissato, só porque eu já estava com algumas ideias aqui concatenadas, eu temo que numa próxima sessão eu possa perdê-las. Eu já gostaria de deixá-las expostas até para que o ministro Jesuíno possa... Seja melhor esclarecido. Ter uma até diante do nosso precedente, ministro Rogério. É um feito que, apesar de que esse recurso de mandado de segurança é extremamente recente, ele é recente,
Mas os fatos são muito antigos. Daí. Né? Não Na, é que na tá verdade, senhora presidente, o que eu queria destacar primeiro é que, como Vossa Excelência bem colocou, aqui se trata de um roubo cometido no interior do Rio de grave, Janeiro, em que uma família, né, o casal e um dos filhos, foram abordados por um grupo de 6 ou 7 roubadores, amarraram o casal e o filho, trancados num quarto, e roubaram da casa, de dentro da casa, a quantia de R$18 mil. Em seguida, desceram para o comércio, que funcionava no mesmo imóvel, e ali subtraíram mais R$3 mil, estavam encapuzados, não foram identificados, portanto, subtraíram também um computador, 3 televisores, etc., né, bens. E um dos aparelhos celulares possui um chip da operadora Vivo, com o número que foi indicado. E, a partir desse momento, eles conseguiram localizar a pessoa que estaria usando este número. E daí chegaram até o suspeito, que é a pessoa de Wesley Matheus Ribeiro. E houve alguns confrontos, digamos assim, algumas semelhanças dos perfis. A partir desse momento, a autoridade policial requereu, portanto, a geolocalização e outros dados, como Vossa Excelência colocou, no horário e nas imediações de onde foi cometido o crime. Né? Houve uma delimitação temporal e espacial. E foi expressamente pedido que, com essas coordenadas geográficas, por onde os autores teriam passado, antes, durante e depois da consumação do crime, que se quebrasse, portanto, os dados telemáticos. Exatamente. Não é o conteúdo, por enquanto, dos usuários que, eventualmente, tenham utilizado o serviço da Google Brasil Internet e Google LLC no raio de 500 metros das coordenadas tais. Ações todas. Não. Por enquanto foi isso. Depois, em seguida, contas, nomes de usuário, números de IPs associados a smartphones do sistema Android e iPhone, números tais que também utilizaram serviços dessas empresas, no raio, etc. Aí o item 1.2, em caso de resposta positiva ao item 1.1, ou seja, esse anterior, portanto, de pessoas que foram já, a partir da primeira geolocalização, identificados como possíveis suspeitos, aí sim, nesse segundo, para que se forneça conteúdo de e-mail, fotografias, lista de contatos, etc. O desembargador relator no acórdão, desembargador Joaquim Domingos, foi muito explícito em destacar que descabe na hipótese de falar-se em quebra genérica do sigilo de dados, considerando que sobre os alvos nomeados recaíram indícios de autoria ou participação em crime, portanto, sem ofensa ao comando do artigo 2º, incisos 1 a 3, do seu parágrafo único da Lei 9296. Além disso, o sigilo estabelecido em relação à medida cautelar, deferida no bojo dos autos do inquérito policial em curso, e na hipótese de que dados de terceiros sejam divulgados a partir de eventual comunicação que tenham traçada com os alvos da investigação, cujo sigilo fora quebrado, estarão protegidos por ordem judicial determinada por juízo competente. Ademais, a decisão objurgada delimitou a área contemplada na medida, assim como o prazo de duração da medida. Sopesadas tais considerações, e em compasso com a prova pré-constituída, não se vê qualquer ilegalidade ou violação, e, enfim, sustentou exatamente a ideia de que não se está fazendo uma devassa generalizada em possíveis suspeitos. O que me impressiona aqui, senhor presidente, é que, bom, primeiro, uma observação. É curioso, né, em processos dessa natureza, que já, na própria autuação deste tribunal, eu já cansei de dizer isso, mas eu vou repetir pela enésima vez. Eu não consigo entender por que o nome do recorrente, dos recorrentes, que são a Google do Brasil, né, estão em abreviação, como na autuação. Quer dizer, eu acho que é quando o processo, quando é decretado... eu sei, por algum motivo, como são dados, em algum momento tem uma prova que talvez tenha o conteúdo de e-mail, você transfere o sigilo da prova para o sigilo da autuação.
o recorrente aqui é uma pessoa, é a pessoa jurídica mais conhecida do mundo, e está aqui colocada nas suas iniciais. Então, isso já mostra que nós estamos ainda muito longe de fazer as distinções necessárias entre o que é público e o que é sigiloso, né? O que também me impressiona é esta insistência veemente por parte dessas empresas em protegerem dados e sigilos que não são deles. Os sigilos são das pessoas que utilizam os serviços dessas empresas. E é até curioso, porque essas empresas costumam fornecer nossos dados para fins comerciais. Todos nós aqui cansamos de ser importunados com mensagens de WhatsApp, mensagens nas redes sociais, certamente porque estamos conectados a essas empresas. Então, o que me espanta é que, por um lado, não há essa preocupação de preservar os nossos sigilos de usuários, mas são muito preocupados com sigilos de possíveis investigados de crimes de alta relevância, né? Sendo que os próprios interessados não se ocupam disso. Então, é curioso assim, ver essa dissonância de interesses dessas empresas, tão zelosos com o sigilo de possíveis criminosos, mas tão despreocupados com o sigilo de nós, todos os usuários. Dito isso, senhora presidente, me parece que aqui nós estamos, mais uma vez, discutindo uma resistência que há por parte dessas empresas em colaborar para que crimes graves, como é o crime de roubo, sejam investigados com provas técnicas, provas científicas. Nós cansamos de dizer aqui que a polícia deveria se ocupar mais com a produção de provas que sejam confiáveis, que sejam epistemicamente robustas, e não com simples reconhecimento de pessoas ou com confissões, sabe-se lá como obtidas numa delegacia de polícia. Aqui a polícia trabalha muito bem, porque ela está tentando obter uma prova que será incontestável, na medida do possível, se forem, evidentemente, localizadas as pessoas que, nesse momento, estavam ali transitando, e certamente haverá outras evidências decorrentes dessas providências cautelares. Então, nós reclamamos que a polícia não adota outras medidas que não essas usuais, né, que sempre foram as adotadas, e, quando isso é feito, nós criamos óbices. Então, eu acho que, na verdade, nós deveríamos incentivar, e aqui me parece que há uma preguiça dessas empresas, porque sabem que, se isto for, digamos, não vou dizer a regra, mas que, se a polícia passar a investigar com este grau de sofisticação os crimes de rua, como já se faz em relação a crime de colarinho branco, essas empresas passarão a ter um trabalho muito grande. Então, talvez seja esse realmente um motivo que está por trás desta resistência das empresas provedoras de serviços de internet em obedecer essas ordens judiciais. São ordens que provêm de uma autoridade judicial que está examinando o inquérito policial e, portanto, tem condições de preservar o sigilo de quem precisa ter o sigilo preservado, né? Enfim, são essas as considerações que eu faço para pedir vênia ao eminente ministro Sebastião, e entendo a sua preocupação. Acho que, claro, não se pode autorizar devassas generalizadas, mas aqui houve, sim, uma indicação precisa do local, do tempo devido para essas diligências que objetivam esclarecer crimes graves. Então, nesse sentido, acompanho Vossa Excelência, presidente. Eu vejo aqui, ministro Jesuíno, que o tempo foi exíguo, dia tal, de tantas e tantas horas. Quer dizer, e vejo que os envolvidos, vamos saber, seriam os supostos envolvidos naquele crime, não vieram aqui, só vieram essas empresas. Aqui é diferente disso que está sendo trazido pelo ministro Sebastião Reis. É isso que eu achei. Então, eu vou proclamar o resultado. Agora, presidente, um minutinho. O desembargador Saldanha não votou, hein? Não, claro que eu vou aguardar, mas só queria fazer algumas considerações. Porque essas deliberações, o ministro Rogério trouxe alguns esclarecimentos muito relevantes, e particularmente o desembargador, que foi o relator da decisão na Corte de Origem, é conhecido e é um homem muito cuidadoso, e ele conhece de informática, ele conhece. Mas o que eu sinto, e eu trago aqui uma deficiência minha, é que a terminologia utilizada é uma terminologia muito técnica. Então, quando se fala em IPs, dados telemáticos, quer dizer, qual é a abrangência de dados telemáticos? É só a identificação do aparelho
ou a quebra dos dados telemáticos vai entrar na interceptação das conversas. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para que isso não tenha uma abrangência desmedida como sendo jurisprudência nossa. Quer dizer, quais são os limites dessas deliberações quando não se sabe a autoria? Na verdade, é uma investigação para a identificação de autoria. Então, quais são os limites do que a gente pode conceder para se identificar a autoria, sem eventualmente entrar nos dados de quem esteja lá passando, numa eventualidade? Claro, claro. Então, eu acho que presidente Laurita, essa terminologia técnica, né, da área de informática, ela a mim não é familiar, não nessa profundidade que o voto traz. Então, eu só acho importante e acho que a vista do ministro Jesuíno é bastante prudente e oportuna. Eu acho que é importante que a gente faça uma delimitação até vernacular e bem clara agora de quais são os dados que podem ser identificados e trazidos aos autos para a identificação de autoria, antes de se aprofundar no teor das conversas que foram trocadas. Essa foi a única preocupação. Quando eu li o voto muito bem lançado, como sempre, mas tem tantos tipos de informação que estão ali autorizados que eu não me senti seguro de que aquelas informações que foram autorizadas estariam sendo chanceladas aqui por essa Corte, ficariam apenas na identificação da autoria. O ministro Rogério trouxe uma cronologia, caso identificado, aí aprofundar. Mas eu volto a repetir, na verdade, é uma área muito técnica e que eu não me sinto tão seguro assim. Eu vou aguardar o voto visto para me pronunciar definitivamente. Talvez, eu vou até pedir as notas taquigráficas desse julgamento, porque eu vejo que esse caso aqui, ele se difere de muitos que nós temos julgado. Sim. Se difere de muitos que nós temos julgado, porque o que se tem é que as próprias empresas é que vêm aqui. Não são as pessoas que estão sendo investigadas. A empresa diz assim, devendo ser fornecidas informações requeridas. As empresas. Identificadas ainda. As empresas. Eu sei, mas é que os suspeitos não foram ainda identificados. As empresas fazem isso. É o que tem aqui. Então vamos, prosseguindo, após o voto do relator, negando provimento ao recurso, e do voto do ministro Sebastião Reis, dando provimento, e, em seguida, o voto do ministro Rogério, acompanhando o voto da ministra relatora, pediu vista o ministro Jesuíno Rissato. Aguarda, então, o ministro Antônio Saldanha.